o enigma da Operação Prato e o fenômeno chupa-chupa na Amazônia. No final da década de 1970, uma série de eventos inexplicáveis mergulhou o norte do Brasil em um estado de terror absoluto. O que começou como relatos isolados de luzes estranhas no céu rapidamente se transformou em uma crise de segurança nacional, levando a Força Aérea Brasileira a lançar uma das missões mais misteriosas de sua história, a Operação Prato. Este relato detalha os acontecimentos que abalaram a região de Colares, no Pará, e as descobertas que desafiam a lógica até os dias de hoje. O prelúdio do pânico ocorreu em abril de 1977, na Ilha dos Caranguejos, no Maranhão. 4 homens que coletavam madeira foram surpreendidos por algo desconhecido durante a noite. Um deles morreu e 2 sofreram queimaduras graves. As vítimas descreveram apenas um fogo que desceu do céu. Esse incidente foi o estopim para uma onda de avistamentos que se deslocou em direção ao litoral paraense, atingindo cidades como Viseu e, finalmente, a pequena vila de pescadores de Colares. Em Colares, o fenômeno ganhou um nome popular sinistro, chupa-chupa. Os moradores relatavam luzes intensas que sobrevoavam as casas e emitiam feixes luminosos sobre as pessoas. Aqueles que eram atingidos descreviam uma sensação de paralisia e um calor intenso, como se estivessem sendo queimados. Mais assustador ainda era o relato de que essas luzes extraíam sangue das vítimas. A doutora Welaide Cecim Carvalho, que dirigia a unidade de saúde local na época, atendeu dezenas de pessoas com sintomas idênticos. As vítimas apresentavam queimaduras de primeiro grau, tontura, febre e, invariavelmente, 2 pequenos orifícios na pele, semelhantes a picadas de agulha, acompanhados de uma anemia severa que não tinha explicação clínica óbvia. O clima na região era de guerra. Os pescadores tinham medo de sair para o mar e os moradores se trancavam em suas casas ao anoitecer. Muitos acendiam fogueiras e soltavam fogos de artifício na tentativa de afugentar as luzes. Alguns chegavam a disparar espingardas contra os objetos, mas os projéteis pareciam não surtir efeito algum. O pânico era tão generalizado que o prefeito de Colares solicitou ajuda formal às autoridades militares, alegando que a população estava sendo atacada por forças desconhecidas. Em resposta a esse clamor, o 1º Comando Aéreo Regional, sediado em Belém, criou a Operação Prato em outubro de 1977. O comando da missão foi entregue ao então capitão Uirangê Holanda Lima. Inicialmente cético, Holanda acreditava que os relatos eram fruto de histeria coletiva ou fenômenos atmosféricos mal interpretados. No entanto, ao chegar em Colares com sua equipe de agentes de inteligência, sargentos e fotógrafos, sua percepção mudou drasticamente. A equipe militar montou acampamentos e utilizou equipamentos de ponta para a época, incluindo câmeras fotográficas com lentes potentes, teodolitos e binóculos de visão noturna. Não demorou para que os próprios militares se tornassem testemunhas do inacreditável. Holanda relatou ter visto objetos de diversos formatos, desde pequenas esferas luminosas até naves gigantescas em formato de disco ou cilindro. Um dos avistamentos mais impressionantes descritos pelo capitão foi o de um objeto que ele comparou a uma geladeira voadora, que emitia uma luz azulada e se movia de forma inteligente, desafiando as leis da física conhecidas. Os registros da Operação Prato são vastos. Foram produzidas centenas de fotografias e várias horas de filmagem em Super 8. Os relatórios oficiais descreviam manobras complexas, acelerações instantâneas e momentos em que os objetos mergulhavam nas águas dos rios Tapajós e Amazonas para ressurgir logo em seguida. Em um dos episódios mais tensos, um objeto pairou sobre a equipe militar, emitindo um feixe de luz que iluminou toda a área como se fosse dia. Holanda afirmou que sentiu uma presença inteligente por trás daquelas máquinas, algo que monitorava não apenas a população, mas também os próprios militares que tentavam investigá-los. Apesar da abundância de evidências coletadas, a Operação Prato foi encerrada abruptamente em dezembro de 1977. As ordens vieram de Brasília, determinando o recolhimento de todo o material e o silêncio absoluto dos envolvidos. O capitão Holanda foi transferido e o assunto foi classificado como confidencial por décadas. O encerramento repentino gerou inúmeras teorias da conspiração, com muitos acreditando que o governo brasileiro havia sido pressionado por potências estrangeiras
ou que a verdade descoberta era perturbadora demais para o público. O silêncio só foi quebrado de forma significativa em 1997, 20 anos após os eventos. O agora coronel reformado Irangê Holanda decidiu conceder uma entrevista histórica aos ufólogos Ademar José Gevaerd e Marco Petit. Nessa conversa, Holanda revelou detalhes que nunca haviam aparecido nos relatórios oficiais. Ele descreveu encontros imediatos de terceiro grau, onde chegou a ver seres dentro das naves. Ele descreveu as criaturas como tendo aproximadamente 1,5 metros de altura, usando roupas coladas ao corpo e capacetes que escondiam seus rostos. A entrevista de Holanda foi um divisor de águas para a ufologia mundial, mas teve um desfecho trágico. Poucas semanas após as revelações, o coronel foi encontrado morto em sua casa em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. A causa oficial foi suicídio por enforcamento, utilizando o cordão de seu próprio roupão. Para muitos pesquisadores, as circunstâncias de sua morte permanecem suspeitas, sugerindo que ele possa ter sido silenciado por ter falado demais sobre o que viu na Amazônia. A Operação Prato deixou um legado de mistério e documentos, que aos poucos foram sendo desclassificados graças à pressão de grupos civis e à Lei de Acesso à Informação. Hoje, o Arquivo Nacional em Brasília abriga milhares de páginas de relatórios, croquis e fotos, que confirmam que a Força Aérea Brasileira levou o fenômeno muito a sério. No entanto, as filmagens mais nítidas e os relatórios mais sensíveis ainda são considerados desaparecidos ou permanecem sob sigilo. Para a população de Colares, as cicatrizes físicas e psicológicas permanecem. A doutora Welaide, que continuou a falar sobre o caso ao longo dos anos, sustenta que as vítimas foram usadas em algum tipo de experimento biológico em larga escala. Ela relata que, após a saída dos militares, foi pressionada a diagnosticar os ataques como alucinações, algo que ela sempre se recusou a fazer, mantendo sua integridade profissional e o respeito pelo sofrimento de seus pacientes. O fenômeno chupa-chupa e a Operação Prato continuam sendo um dos casos ufológicos mais bem documentados do mundo. A precisão dos relatos militares, aliada aos testemunhos médicos e à evidência física das vítimas, cria um cenário onde a explicação convencional falha miseravelmente. Se eram naves extraterrestres, sondas de vigilância ou tecnologias militares secretas, a verdade permanece oculta nas profundezas da floresta amazônica e nos arquivos trancados do poder. Abaixo, apresentamos uma tabela resumindo os principais tipos de objetos avistados durante a operação, conforme descrito nos relatórios militares e nos depoimentos de Holanda. Tabela de objetos avistados na Operação Prato. Tipo de objeto, descrição visual, comportamento observado, sondas luminosas, pequenas esferas de luz intensa. Geralmente brancas ou amareladas, moviam-se em baixa altitude. Entrando em casas e perseguindo moradores, discos voadores, objetos circulares com brilho metálico e luzes coloridas, na parte inferior realizavam manobras em alta velocidade e pairavam sobre os rios cilindros ou charutos naves alongadas. De grandes dimensões, sem asas ou motores visíveis, atuavam como naves-mãe, liberando objetos menores e desaparecendo no espaço formato de caixa objetos retangulares. Descritos como geladeiras voadoras, emitiam feixes de luz azulada e pareciam realizar varreduras no terreno. Este relato busca preservar a memória de um dos períodos mais sombrios e fascinantes da história brasileira. A Operação Prato não foi apenas uma missão militar, foi o encontro de uma população simples com o desconhecido absoluto. O medo que paralisou Colares em 1977 ainda ecoa nas histórias contadas pelos sobreviventes, lembrando-nos de que o universo pode ser muito mais estranho e perigoso do que ousamos imaginar. A investigação oficial pode ter terminado, mas as perguntas permanecem sem resposta. Por que Colares foi escolhida? Qual era o objetivo real da extração de sangue? Por que o capitão Holanda sentiu a necessidade de revelar tudo antes de sua morte prematura? Enquanto essas respostas não surgem, a Operação Prato permanece como um monumento ao mistério, um lembrete de que, às vezes, as luzes no céu não são apenas estrelas, mas olhos que nos observam da escuridão. A narrativa da Operação Prato é um convite à reflexão sobre nossa posição no cosmos e sobre os segredos que as autoridades escolhem manter longe do conhecimento público. Em um mundo cada vez mais conectado,
O silêncio sobre os eventos de 1977 soa como um grito abafado, uma verdade que espera o momento certo para ser finalmente revelada em sua totalidade. Fim do relato detalhado da Operação Prato. Este texto